Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Gil Félix, estou aqui pela coordenação, satisfação estar com vocês, dando continuidade ao nosso terceiro seminário, Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe. Hoje iniciamos os trabalhos com as apresentações, né, de trabalhos de pesquisa que foram submetidos ao programa e aprovadas para apresentação. Para nossa alegria, a gente recebeu muitas propostas de trabalho e, portanto, a gente fez a opção de distribuir em algumas sessões por vez, né, para que todos que queiram acompanhar o nosso evento possam acompanhar ao vivo. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, as pessoas que quiserem contribuir e encaminhar questões vão fazer por meio do YouTube, né, da nossa transmissão. O link de transmissão está na nossa página. Enfim, então, é isso. É um grande prazer estar com todos vocês. Obrigado por prestigiar o nosso evento. Hoje nós estamos com a presença do professor Garcia Quitari, da UAN, Universidade Agostinho Neto, a partir de Luanda, Angola. Ele vai comentar as apresentações de vocês. Como a gente já combinou, vocês têm 10 minutos para a apresentação. Fiquem à vontade para fazer a apresentação dentro desse tempo. Eu peço só para não passar, porque para ter tempo depois para a gente fazer uma conversa e para a exposição também do professor Garcia. Enfim. Bom, essas são as nossas informações. Já mais uma colega, ok? Já saliento que depois também, terminando, né, as nossas apresentações, a gente já vai também subir o vídeo para as pessoas aproveitarem, quem quiser assistir depois, tá certo? E fica já também para vocês o convite para acompanhar, né, as demais atividades do nosso seminário. Hoje, na parte da noite, né, horário, estou falando horário brasileiro, temos colegas aqui a partir de outros países. No horário brasileiro, hoje às 18 horas, a gente vai ter a mesa redonda Superexploração do Trabalho e Pandemia, né? O mundo capitalista hoje visto a partir de África e América Latina, com diversos colegas que integram o nosso grupo de pesquisa, né? Grupo de pesquisa sobre trabalho, e também outros convidados, enfim, para contribuir dentro da nossa discussão. Ontem nós tivemos uma discussão bastante profícua, já uma abertura com a mesa de conferência, na nossa presença e também do professor Adriano Sotelo Valência, a partir da UNAM, né? E mais informações, se vocês queiram acompanhar, né, as nossas produções, as publicações mais recentes, o lançamento, né, que a gente fez dos últimos livros e enfim, artigos e apresentações em congresso, etc. Enfim, a nossa página também tem todas essas informações e a gente, óbvio, também está à disposição de vocês a todo momento, né? Sempre que vocês quiserem entrar em contato. Ok? Bom, aqui pela coordenação, então, só vou salientar mais uma vez, eu vou pedir para vocês acompanharem aí atentamente, tá, o teto desses 10 minutos, para a gente ter tempo para todo mundo apresentar e fazer o debate. Eu posso avisar aqui, tá bom? Quando estiver próximo desse tempo, se for o caso, tá ok? A gente pode seguir a ordem dos trabalhos, conforme está no nosso site. O primeiro trabalho é da Bárbara Ferreira de Freitas. Eu acho que a Bárbara não está conosco. E o trabalho seguinte é de Christian de la Luz Tovar e Sibyl Itália Pineda Salazar, Desigualdade laboral entre homens e mulheres em la economia americana, uma explicação de la perspectiva marxista. Passo a palavra para vocês. Quem quiser fazer a apresentação, vocês têm 10 minutos. Muito obrigado.
Buenos días. Bueno, este trabajo se llama, es una caracterización de la desigualdad laboral que existe entre hombres y mujeres en la economía mexicana, y buscamos explicar estas brechas salariales desde una perspectiva marxista. Bueno, la primera parte... algo pasa. Déjenme solucionar un problema. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Bueno, primeramente vamos a analizar la brecha de género, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta gráfica que presento aquí es una especificación de la brecha, ¿sí?, entre mujeres y hombres, y lo que nos presenta es que en la actualidad, con datos de 2019, el mercado laboral en México presenta 3 características esenciales. Primero, la línea roja es la función de salarios de las mujeres, la línea azul es la función de salarios de los hombres. La gráfica muestra que la brecha salarial entre hombres y mujeres nunca se cierra a lo largo de la vida laboral de los individuos. Segundo, que las mujeres en el mercado laboral mexicano llegan a sus ingresos máximos aproximadamente a los 40 años y los hombres alcanzan sus ingresos máximos entre los 45 años. Tercer elemento, que las mujeres empiezan a ganar menos que los hombres a una edad más joven, ¿sí? Entonces, con este escenario nosotros calculamos la brecha de género para tratar de analizar cuáles son algunas causas que podrían explicar, primero, las diferencias salariales, es decir, la proporción del salario de las mujeres con respecto a los hombres, y posteriormente el porcentaje de ventaja salarial masculina. Las barras de color azul, lo que nos están mostrando es el salario cuando se consideran únicamente las diferencias en el género, ¿sí? Aquí estamos presentando una evolución de esta brecha. El primer grupo de barras que tengo aquí son datos de 2005 y el segundo grupo de barras que tengo aquí son datos de 2019. Entonces, lo que podemos observar es que de 2005 a 2019, ¿sí?, considerando únicamente las diferencias por género, ¿sí?, la brecha salarial se ha cerrado en alrededor de 1%, y por lo tanto el porcentaje de ventaja salarial masculina disminuyó del 29% en 2005 al 28% en 2019. Las barras de color naranja lo que nos están indicando es la brecha salarial cuando ésta se controla por diferencias en el capital humano, es decir, la escolaridad y la experiencia. Cuando nosotros consideramos esos elementos, la brecha salarial, la proporción, se cierra un poco más, es decir, el porcentaje de ventaja masculina disminuye, ¿sí?, por considerar, digamos, los elementos de capital humano. Sin embargo, entre 2005 y 2019, pues el porcentaje ha disminuido en 3 puntos porcentuales. Las barras de color gris indican una especificación mucho más completa, considerando además del capital humano elementos como el sector de actividad, la región en la que se ubica el individuo, sí, y si se trabaja en un sector formal o formal. Cuando consideramos esos elementos, el porcentaje de ventaja masculina desciende aún más, ¿sí?, desciende del 21 al 19%, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos observando es que este porcentaje, ¿sí?,
disminuye muy poco, y cada vez que se van agregando más elementos a una especificación econométrica, el porcentaje tiende a disminuir marginalmente, ¿sí? Con ello, lo que nos da evidencias es de que hay una relación de desigualdad estructural que no solo está, digamos, observada en elementos de capital humano y de condiciones laborales, sino que además hay una serie de elementos detrás que aunque no pueden ser observados, están ahí marcando la diferencia entre los salarios. Explorando los datos un poco más detalladamente, por ejemplo, podemos observar que hombres y mujeres tienen salarios diferenciados, ¿sí? Considerando, por ejemplo, los grupos de edad. Obsérvese que, digamos, las mayores desigualdades se encuentran en los grupos de edad de 25 hasta 40 años, ¿sí? Allí se encuentran las mayores desigualdades. Esta gráfica nos está mostrando el ingreso salarial por hora, ¿sí? De los hombres y las mujeres que trabajan formalmente en el mercado laboral. Cuando consideramos el ingreso por tipo de ocupación, también observamos que hay una diferencia salarial. Esta se cierra en algunos sectores, normalmente en los sectores que no requieren un nivel de capital humano tan alto, ni son actividades intensivas en, digamos, no son sectores tecnológicos. Por ejemplo, si ustedes ven, esta parte de aquí son los trabajos en el sector agrícola. Y en el sector agrícola, por ejemplo, los salarios son muy similares, no hay tanta dispersión. Pero si nos vamos a algunos sectores donde, digamos, hay una mayor diferenciación, por ejemplo, podemos encontrar que en la educación, en los técnicos y trabajadores, sí se observa más una diferencia, ¿sí? ¿Cuáles son las explicaciones más frecuentes? De acuerdo con el enfoque teórico estándar, el capital humano es la diferencia es la explicación de las diferencias salariales. Y básicamente el capital humano lo que nos dice es que hay una incapacidad por parte de aquellas personas que ofrecen su trabajo para adaptarse a las condiciones y exigencias del mercado laboral. O sea, la explicación se centra en las decisiones de los individuos, que generalmente son los que no logran adaptarse a las necesidades de productividad del mercado laboral, ¿no? Entonces, es la explicación estándar. Sin embargo, hasta 2019, pues, a pesar de que las mujeres tienen mayor escolaridad que los hombres, la brecha no se cierra y tampoco muestra indicios de que se vaya a cerrar próximamente. En la literatura en México se han expuesto algunos elementos que pueden explicar por qué la brecha no se cierra. Y normalmente se habla de factores de oferta, ¿no? Y básicamente ahí se explica que son los individuos los que tienen que ir cerrando esas brechas, ¿sí? Al ir adquiriendo, ¿sí? Habilidades que permitan, pues, aumentar su productividad y con ello revalorizar, pues, su trabajo. Hay algunos factores de demanda que también se consideran, como por ejemplo la terciarización del mercado laboral, ¿sí? que actualmente las actividades laborales son más en el sector servicios y normalmente son actividades que no requieren un gran nivel de capacitación por parte de los trabajadores. Hay algunas otras explicaciones, ¿sí? para dar una respuesta a por qué la brecha no se ha cerrado en la actualidad. Y también se menciona que es la estructura de mercado, concretamente las transformaciones estructurales de la economía mexicana, como es la apertura comercial, la desregulación de los mercados, ¿sí? Que ha habido durante los años 90 en México, y el elemento por excelencia pues también es la discriminación, o sea, una tendencia, digamos, natural del mercado laboral a desvalorizar el trabajo de las mujeres. ¿Sí? Hasta aquí pues presentamos una caracterización
muy general de las condiciones que actualmente imperan en el mercado laboral, evidenciando que hay una desigualdad que hasta el año 2020 continúa afectando principalmente a las mujeres y que la brecha parece no cerrarse. Precisamente aquí están las condiciones, las conclusiones que acabo de mencionar. ¿Sí? La brecha no se va a cerrar. Todavía hay una discusión sobre qué elementos influyen. No hay un consenso en la literatura. ¿Sí? Está abierta la discusión, lo cual nos permite entrar y proponer algunas explicaciones de por qué no se ha cerrado. Y otra cuestión es que la educación ha perdido relevancia. ¿Sí? Les comentaba hace un momento que los datos muestran que actualmente las mujeres tienen en promedio más escolaridad. Sin embargo, pues no es una condición de ventaja y tampoco es una condición que se observe en una brecha, digamos, más reducida. Entonces, con este escenario, pues estamos planteándonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué continúa existiendo heterogeneidad tanto en el nivel de salarios como en las condiciones laborales que enfrentan las mujeres principalmente? Segundo, ¿por qué con este escenario el mercado laboral tiende a desvalorizar el trabajo entre los diferentes grupos de trabajadores? Bueno, voy a dejar la palabra a mi compañera. Bueno, básicamente nada más para hacer un cierre general, porque estamos dentro del tiempo, ya nos excedimos un poco. Básicamente la inquietud que nos surge a nosotros como investigadores de este mercado laboral y la manera en la cual se genera la brecha entre los hombres y las mujeres y la manera en que esto se concreta en desigualdad, lo que nosotros proponemos es que se debe hacer un análisis mucho más completo, mucho más estructural desde la perspectiva marxista. Evidentemente, sí nos da tiempo en el espacio de las preguntas y los comentarios generales. Nos gustaría discutir algunas cosas que hemos avanzado respecto a la manera en la cual se puede analizar desde la perspectiva de Marx, desde el análisis de la dinámica de acumulación del capital, la manera en que las mujeres puede que sean parte del ejército industrial de reserva y la manera en que la división sexual de trabajo se reproduce dentro del sistema capitalista y consolida las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres para el caso de México. Gracias y esperamos que en los comentarios podamos hacer más discusión al respecto desde esta perspectiva. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Christian e Sibylle. Já passo a palavra para o Almeida Sebastião, nos comunicou que infelizmente não vai poder estar com a gente aqui hoje. Então eu passo a palavra para a Bianca Breguglio, espero ter comentado certo o nome, o trabalho das mulheres nas cozinhas de restaurantes. Você tem 10 minutos, tá, Bianca? Muito obrigado. Oi, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ver aqui o que eu estou mostrando? Bom, vou tentar falar bem rapidinho. Vou me beneficiar bastante da apresentação do Christian e da Sibylle, porque também vou falar um pouco sobre essa desigualdade entre homens e mulheres no trabalho, né? Mas especificamente eu estou olhando para um segmento que são as cozinhas de restaurantes, né? Uma primeira coisa, agora que eu estou vendo depois da apresentação de vocês, que eu acho que o meu PowerPoint está um pouco poluído, tá? Mas é só porque ele está servindo mais
para eu conseguir organizar minhas ideias. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a separação entre a cozinha doméstica e a cozinha profissional, né? Então, enquanto a gente tem uma cozinha doméstica que faz parte do trabalho doméstico, realizada em casa, desvalorizada, invisível e muitas vezes não remunerado, a gente tem essa outra cozinha, que é a cozinha fora de casa, a cozinha do restaurante, da lanchonete, do estabelecimento, né? Então, enquanto a primeira é muito feminina, a segunda é muito masculina, né? Tanto que hoje, pelo menos aqui no Brasil, mas não só, fala-se muito sobre as mulheres estarem chegando na cozinha, as mulheres estarem começando a disputar espaço na cozinha, que parece um contrassenso quando a gente pensa que em casa a cozinha é um bastião de poder das mulheres, né? E aí, na minha pesquisa, eu descobri que uma das razões para essa separação ser tão marcada foi o processo de profissionalização do trabalho em cozinhas, né? Então, como a cozinha tem essa marca da domesticidade, né, do trabalho feito em casa e desvalorizado, principalmente na França, que foi onde principalmente os cozinheiros começaram a se organizar e exigir um status profissional para esse trabalho, uma das estratégias que eles adotaram foi proibir que as mulheres participassem, né? Foi proibir que as mulheres trabalhassem nas cozinhas, participassem das associações, dos sindicatos, né? E excluir as mulheres desse espaço também passou por excluir os sinais que as mulheres poderiam, né? Qualquer sinal de feminilidade desse espaço. Então, a profissionalização do trabalho da cozinha passou por uma exclusão e negação, né, das mulheres e do que é feminino. Eu faço essa análise a partir de um conceito que hoje está sendo muito discutido pelo pessoal mais moderno, do gênero, dos corpos, enfim. Eu trabalho com a ideia de divisão sexual do trabalho, porque eu acredito que é o conceito que dá conta melhor, pelo menos da realidade que eu observei, né? Então, esse conceito ele vem da sociologia do trabalho francesa, né? Passa por uma questão das feministas naquele momento começarem a discutir que o trabalho doméstico era trabalho e implodir as fronteiras entre o trabalho entre a família e o trabalho, entre o lar e o trabalho, mostrando que a casa também era lugar de trabalho, mesmo que não fosse remunerado, né? Que é essa questão do trabalho doméstico. E, principalmente, a divisão sexual do trabalho é um conceito que se refere a essa destinação prioritária dos homens à esfera da produção e das mulheres à esfera da reprodução, né? Então, isso aqui tem a ver com uma discussão que infelizmente ainda é muito viva, que é essa ideia de que o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa e cuida dos filhos. E mesmo quando a gente já vive essa realidade em que as mulheres não ficam em casa e cuidam dos filhos, né? O trabalho doméstico continua sendo uma responsabilidade quase que exclusiva das mulheres, né? Na verdade, quando não são as mulheres que cuidam disso, são as exceções que confirmam a regra. Né? Geralmente são as mulheres. Se esse trabalho é terceirizado, ou seja, se existe uma outra mulher que realiza o trabalho doméstico remunerado, primeiro que esse trabalho também é realizado por outra mulher e depois que quem administra, né, entre aspas, esse trabalho é a mulher. Né? Dificilmente você vai ter um homem que conversa com a empregada doméstica, negocia, fala como ele quer que façam as coisas, isso é raríssimo, né? Então, essa separação, inclusive, ela está inscrita na própria separação entre cozinha profissional e doméstica, né? Então, a divisão sexual do trabalho é um conceito muito prático para pensar o trabalho culinário. E aí, ele se organiza a partir de dois princípios que eu considero também muito fundamentais, que é o princípio da separação. Então, existem trabalhos que são feitos por homens e trabalhos que são feitos por mulheres. Então, existe toda uma associação de feminilidade e masculinidade, né? O trabalho do homem é o trabalho
da construção civil, o trabalho da força, o trabalho da construção, o trabalho militar, é um trabalho que tem valor agregado, e o trabalho das mulheres é um trabalho que evoca essa ideia da feminilidade, como a mulher cuida de criança, a mulher cuida do idoso, a mulher é recepcionista porque ela tem mais simpatia, né? Ela atende melhor que o homem, a voz feminina é mais aceitável do que a masculina, então as mulheres são a maioria no telemarketing também, né? Então, essa separação de que existem trabalhos para homens e para mulheres, e a ideia de que existe uma hierarquia. Então, além dos trabalhos serem separados, o trabalho dos homens tem mais valor do que o das mulheres, né? E aí a Danielle Kergoat, que é uma das intelectuais que cunhou esse termo, afirma que o que legitima a aplicação desses princípios é a ideologia naturalista, né? Então, essa identificação do gênero com o sexo biológico que reduz as práticas sociais a papéis sociais, né? Essa tradução que eu coloquei aqui é de 2010, mas essa afirmação dela já é de bem antes, né? Então, essa ideia de que a gente ainda tem uma ideia de masculino e feminino muito associada a papéis sociais naturalizados, né? E aí, o que decorre disso é que o trabalho feminino é extremamente desvalorizado, né? Então, hoje, até a professora Helena Irata, que também trabalha com esse conceito, hoje ela pesquisa o trabalho do care, né, o trabalho do cuidado, e ela observa como, quando os homens começam a fazer esse trabalho profissionalmente, começa a se inverter, né, essa relação de valorização do trabalho. Então, existe um estigma do trabalho feminino como menos valorizado, né, um trabalho mais invisível, porque principalmente quando esse trabalho está associado a algo que as mulheres fazem naturalmente. Se as mulheres fazem naturalmente, elas não precisam ter qualificação, escolaridade, curso. Acho até que isso vai um pouco de encontro ao que o Christian falou, né? Se não é a escolaridade que está explicando isso, uma das coisas que a gente pode pensar é essa naturalização, né? A mulher naturalmente cuida, né? Inclusive, isso entra aqui na cozinha como a mulher naturalmente sabe cozinhar, sabe fazer as coisas, mas isso não é bom para a cozinha do restaurante. Ela é boa para fazer a comida na casa dela. No restaurante precisa de outras habilidades que não são naturais para a mulher. São naturais para quem? Para o homem, né? Como se na cozinha profissional as habilidades que são necessárias são aquelas que são ligadas ao masculino. Então, aqui no segundo ponto eu coloquei: as mulheres estão concentradas nas ocupações de auxiliar e cozinheiras, né? A base. Se a gente simplificar bastante todas as ocupações que tem dentro da cozinha, a gente vai encontrar uma hierarquia que tem o auxiliar na base, cozinheiro, cozinheira no meio e o chefe no topo. E pelo menos aqui no Brasil, né, analisando os dados por ocupação, as mulheres são maioria entre as auxiliares e cozinheiras e os homens são majoritários como chefes, né, ou seja, como o topo. Porque justamente as características do chefe são todas associadas à masculinidade. Liderança, impor um ritmo, coordenar o trabalho dos outros, né? Tem até aqueles chefes que gostam de jogar coisa, gritar, né? Assim, aí outros problemas. Mas o que eu observei é que existe um ethos dessa profissão, né, de cozinheiro, que valoriza essas características consideradas masculinas, né? O que contribui para que as cozinhas sejam esses ambientes que acabam sendo hostis para as mulheres. Então, assim, precisa ter muita força física. Então, quando as mulheres chegam na cozinha, muitas vezes elas se veem obrigadas a fazer muito esse trabalho de carregar coisa para provar para os colegas que elas são tão boas quanto eles, né? Ou o chefe começa a gritar com ela, pressionar para ver se ela aguenta, né? Porque se ela chorar ou se ela não ficar bem, é porque ela não serve para trabalhar lá, né? Então, existe um ethos profundamente identificado com a masculinidade que também contribui para dificultar a vida das mulheres nesse segmento, né? Uma vez dentro da cozinha, pensando agora que tanto os homens quanto as mulheres estão nesse espaço, e que a cozinha passa a ser esse espaço, então, misto, a alocação das pessoas dentro das praças, né, a cozinha tem essa separação muito marcada das praças, ela também vai se basear um pouco pelo gênero
e por uma atribuição dessas características naturais. Então, como as mulheres são mais delicadas, são mais atentas aos detalhes, são mais aptas ao trabalho de limpeza e higiene, isso é uma coisa muito naturalizada, né? A mulher não vai deixar uma panela suja, ela vai lá e limpa, né? Como se o homem não tivesse essa capacidade, né? Então, as mulheres acabam mais alocadas nessas colocações de auxiliar, garde-manger e confeitaria, né? A cozinha fria. Que nos restaurantes é a cozinha mais desvalorizada também, a salada, as entradas, né? Seriam a parte menos prestígio, né? Aí os homens, eles passam a ocupar fazer esses trabalhos que estão associados a essa masculinidade rústica, né? Então, as carnes, a grelha, as panelonas, né? Os espetos, até aquela coisa meio cavernícola, né? Da caça, de lidar com os animais grandes, que quando eu falo assim, parece que eu estou brincando, mas é verdade. Os próprios cozinheiros retomam isso, né? Quando eles vão falar que eles gostam de trabalhar com as carnes, porque é aquilo que é cozinha de verdade. Então, eles acabam ocupando esses lugares que têm mais prestígio e justamente diminuem a quantidade de mulheres que estão envolvidas com isso, e aí elas também viram, vamos dizer, os casos de sucesso. Tem uma mulher que trabalha com carnes, é super boa nisso. Então, é como se isso justificasse que as outras fossem excluídas, porque uma conseguiu, vamos dizer, furar esse teto, né? Bianca, desculpa te incomodar e interromper, mas, por favor, conclua, tá? Se você puder já... Ai, sim, desculpa, eu O não tempo já vi a passou um mensagem. pouquinho, tá bom? Desculpa, Gil, eu não vi. Tudo bem. Esse é o último já. Só para terminar, a ideia um pouco é que o trabalho em cozinhas é um trabalho árduo, né? Um trabalho que, além de ser um trabalho que demanda muito fisicamente, né? Muitas horas de pé, tem uma série de problemas relacionados às próprias condições de trabalho, então as jornadas que são extensas. Normalmente os cozinheiros fazem 2 turnos, né? Então acabam ficando 14 horas na cozinha, salários muito baixos e rotatividade muito alta, né? Muitas pessoas que são demitidas e readmitidas. E aí, nesse cenário, considerando tudo que eu já apresentei, a situação das mulheres nesse segmento é muito difícil, né? Então, por um lado, os problemas da própria profissão, por outro, a dificuldade que elas têm em conciliar o trabalho doméstico de cuidado com a família e o trabalho profissional, e, finalmente, que elas sejam integradas ao trabalho na cozinha e respeitadas, né? Desculpa, Gil, o atraso. Obrigada, gente, era isso. Ok, tudo bem, Bianca. Agradeço bastante, agradecemos aqui a sua exposição. Infelizmente, eu fico nessa tarefa um pouco ruim da gente controlar o tempo, mas é para que todos tenham, né, a possibilidade também de expor e depois da gente, se for o caso, continuar a conversa, tá? Bom, eu passo então já a palavra para a Melissa Salinas Ruiz, né, um trabalho junto com Fábio Lopes Alves, a inserção de transexuais no mercado formal de trabalho. Melissa, você tem 10 minutos. Muito obrigado. Obrigada. Vou aqui compartilhar a minha tela. Eu vou aqui ligar meu cronômetro um minutinho, gente, para observar bem essa questão do horário. Certinho. Primeiramente, bom dia a todos. Aqui, esse trabalho que eu vou apresentar, ele é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com o meu orientador, que é o professor Dr. Fábio Lopes Alves. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Cultura e Fronteiras. E nesse trabalho, o que a gente se propõe? A gente se propõe a investigar como é que está ocorrendo a inserção de pessoas transexuais no mercado formal de trabalho da cidade de Foz do Iguaçu. Então, a gente vai escutar histórias de vida, essa é a nossa metodologia escolhida, a metodologia Histórias de Vida. E o interesse por realizar essa pesquisa, ele surge porque, além de toda a literatura acadêmica que existe, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, que aponta que as pessoas transexuais elas sofrem extrema segregação em diversas áreas, no Brasil, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA,
ela traz um levantamento a respeito da violência e da exclusão de pessoas transexuais no Brasil, que ele aponta dados muito sérios e muito relevantes. Então, é isso que motiva essa nossa pesquisa. Começar, então, falando desse slide que eu chamei de sistema, um sistema com C, porque inúmeros autores vão falar que a gente vive um sistema social que é cisgênero. Cisgênero, o que seria? Cisgênero é a pessoa que ela se identifica com o gênero que a sociedade lhe atribuiu no momento do nascimento. Entretanto, com o avanço dos estudos de gênero, de teoria queer e também da atuação militante das pessoas transexuais, elas vão demonstrar que a diferença dos primeiros estudos sobre transexualidade que a tratavam numa perspectiva da patologização, da tentativa de cura, as vivências cisdiversas, elas são somente vivências, elas são uma das muitas possibilidades da gente vivenciar o gênero. Então, quando a gente fala de cisgeneridade, a gente está tentando desnaturalizar essa ideia de que a pessoa que se identifica com o gênero que a sociedade lhe impôs é o natural e o contraponto seria a pessoa transgênero, que seria o patológico. Então, todos esses estudos e todos esses movimentos, eles vêm realmente para chamar a atenção de que a cisgeneridade e a transgeneridade são simplesmente recortes sociais que vão influenciar na vivência da pessoa. E falando especificamente de trabalho, como a colega Bianca, ela já citou na apresentação dela, a Kergush e a Helena Hirata, elas vão chamar atenção para o fato de que a gente tem que pensar a classe trabalhadora não como essa uniformidade masculina que era pensada no começo da sociologia do trabalho, mas como uma pluralidade de pessoas que trazem inúmeros recortes e que esses recortes eles vão reverberar de uma forma muito importante na maneira em como ela se insere nesse mercado de trabalho. Falando especificamente aqui da transexualidade do trabalho, primeiro a gente vai utilizar a noção do Antunes de que na nova polissemia do trabalho a gente vai considerar não somente o empregado, o CLT, mas o proletariado informal, terceirizado, precarizado e fabril. E também falar que, apesar de que a gente considera o trabalho sexual como uma maneira de trabalho, na nossa abordagem a gente não vai levar em consideração os trabalhadores sexuais, porque existem inúmeras pesquisas muito importantes e muito relevantes sobre a interseção entre trabalho sexual e transexualidade. Então, para o nosso trabalho, particularmente, a gente não vai levar em conta o trabalho sexual. Então, a partir disso, para a elaboração da tese, eu tive acesso a uma bibliografia muito extensa e a partir dela eu pude perceber que existem algumas problemáticas em relação à inserção das pessoas trans no mercado de trabalho e que para fins analíticos eu acabei dividindo em 4 grupos, que seriam exigências do mercado de trabalho, da qualificação, questões de acesso ao mercado de trabalho e daí as questões de transfobia implícita e explícita. E sempre ressaltando que essa é uma divisão que ela é didática, que ela não pretende afirmar que essas questões elas não acabem se misturando muito na vivência das pessoas, simplesmente elas buscam facilitar a exposição e a sistematização dessas questões. Então, eu vou começar aqui expondo sobre as exigências do mercado de trabalho e qualificação. E nesse momento eu vou citar a Berenice Bento, que ela é uma estudiosa do gênero muito importante no Brasil e que ela vai falar que as pessoas trans, elas sofrem a expulsão informal. O que seria isso? Que as pessoas, elas são compelidas a abandonar o ambiente escolar porque esse é um ambiente extremamente hostil e é um ambiente que acaba não sendo aberto para a diversidade sexual e de gênero. Então, uma vez que elas acabam abandonando a escola, consequentemente, elas possuem pouca capacitação profissional e isso faz com que o perfil profissional delas seja pouco atraente para o mercado. A seguir, tem as questões de acesso ao mercado de trabalho, que eu considerei que são os empecilhos que ultrapassam esse aspecto de qualificação profissional. E daí, por exemplo, vem o momento de elaboração de currículo, onde a pessoa fica muito incerta a respeito se ela deve colocar o nome de registro ou um nome social, apesar de que hoje em dia há essa facilidade de se alterar o registro civil e sexual no cartório, não são todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, e há também um certo procedimento a ser feito que ainda não é amplamente divulgado, então as pessoas elas ficam muito incertas a respeito da elaboração do currículo,
de como será a entrevista. E também aqui eu vou mencionar um conceito que a Hartmann traz, que é o trabalho transexualizado. O que ela considera? A Hartmann considera que existe uma aceitação de pessoas trans em um tipo muito específico de trabalho, que são os trabalhos considerados de pouco prestígio social. E daí a gente vai falar em questões, por exemplo, de auxiliar de serviços, trabalhos relacionados à estética, e fala como a aceitação dessas pessoas está muito atrelada a ser somente atividades que não lhes vão conferir uma remuneração muito alta e que vão mantê-las nesse lugar que não é considerado de prestígio social. E dando continuidade, finalmente, a transfobia, primeiramente, transfobia é como chamamos a violência direcionada a pessoas trans e motivada pelo seu gênero. Aqui eu optei por fazer essa distinção entre transfobia implícita e explícita, porque considerando que vivemos em uma sociedade estruturalmente transfóbica, acaba sendo que corriqueiro uma pessoa cometer atos que são considerados transfóbicos, mas como uma forma de reproduzir o que a sociedade traz estruturalmente, e não necessariamente porque ela acredite dentro dela que pessoas transexuais têm que ser segregadas. E aqui eu vou dar um exemplo disso, falando que nas bibliografias que li, por exemplo, pessoas que trabalhavam com pessoas transgênero, pessoas cisgênero, muitas vezes elas acabam dando um retorno muito positivo a respeito de seus colegas de trabalho trans. Entretanto, quando perguntar a respeito do gênero da pessoa, fala que não, que essa pessoa não é um homem ou não é uma mulher simplesmente porque ela nasceu com uma genitália considerada ou masculina ou feminina. Então, a gente vê que há um certo desrespeito, aliás, há um desrespeito ao gênero da pessoa, apesar de que falar de que são pessoas que são competentes e de que criam um ambiente de trabalho muito harmonioso. Então, a gente vê aí a transfobia convivendo também com boas relações de trabalho. E também, nesse sentido, eu classifiquei a necessidade de adequação a estereótipos de gênero, em que se considera que a pessoa, para ela reivindicar uma identidade ou feminina ou masculina, ela tem que cumprir muito bem o que a sociedade considera como masculino ou feminino. E, finalmente, as questões de transfobia explícita, e que são, infelizmente, várias, que a gente considera como a manifestação mais violenta de exclusão das pessoas trans, que seria quando há uma ação consciente voltada para a exclusão dessas pessoas. E daí eu trago exemplos, por exemplo, de um grupo de colegas de trabalho cisgênero que fez um abaixo-assinado para tentar com que a colega trans fosse demitida. E também, nesse sentido, eu vou comentar o uso do uniforme como ferramenta vexatória para a pessoa trans, onde o critério para você adotar o uniforme masculino ou feminino seria o sexo biológico. E, finalmente, aqui eu trago algumas referências, eu estou quase estourando o meu tempo, mas a nossa conclusão parcial até agora é de que, além do recorte de gênero que leva em consideração masculino e feminino, a gente tem que trazer para esses estudos do trabalho o recorte de gênero que leva em consideração a cisgeneridade e a transgeneridade, porque na experiência feminina a gente encontra uma distinção muito grande entre a vivência de mulheres trabalhadoras cisgêneras e mulheres trabalhadoras transgêneras, assim como homens trans e homens cis. Muito obrigada. Muito obrigado, Melissa, pela exposição e atenção rigorosa aí ao nosso tempo. Passo a palavra para o professor Garcia Quitari, que vai comentar as apresentações dos trabalhos. Garcia, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Gil. Boa tarde a todos. As apresentações foram muito boas. Tenho aqui uma grande responsabilidade. Infelizmente, o tempo nunca está ao nosso lado, né? Está sempre contrário. E eu acho que eu vou tentar ser mais sintético nos comentários e se calhar dando oportunidade para depois cada um ainda se esgrimir aí em 1 minuto ou 2, que for dado pela coordenação
eventualmente melhorar uma ideia, quer dizer, aprofundar uma ideia ou outra. Os trabalhos têm alguns links, né? Os 3 trabalhos têm alguns links interessantes. Eu depois vou tentar ver se coloco as questões, ou então vou deixando as questões meio no ar, assim, e eventualmente, se vocês acharem que podem pegar para aprofundar, sintam-se à vontade. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vê a questão o trabalho da Sibyl e do Christian, né, ficou uma coisa que não foi dita, talvez por conta do tempo, que me pareceu muito curioso, que é que a certa altura eu entendi que a condição das mulheres é desvantajosa, né, por questões de mercado, mas ela acaba por conta disso se configurar como uma reserva industrial, uma reserva industrial, um exército industrial de reserva específico. Eu não sei se percebi bem. Eu queria depois, se vocês pudessem esclarecer, mas como pela condição, pela situação da mulher no mercado de trabalho, elas se constituem como uma reserva especial, se é assim que eu entendi. Eu acho que isso liga também, aí acaba por se aproximar do trabalho da Bianca, né? Que é exatamente da questão da desigualdade de remuneração, né? Tem aí a questão da diferença, da hierarquia dos papéis esperados para cada mulher, e tem, no meio de tudo isso, a questão da profissionalização e escolaridade, que no caso, tanto no caso do Christian como no caso da Bianca, eles não servem como explicação da desigualdade, não é? Até porque no trabalho do Christian e da Sibyl, eles demonstram que não é o enquadramento da mulher no mercado de trabalho não é só, ou melhor, não pode ser explicado pelo desnível de escolaridade, até porque é o contrário, as mulheres chegam até a escolaridade maior. No caso do trabalho da Bianca, tem algo que também é mais ou menos parecido com isso, que é o fato das mulheres terem já, inclusive, muito mais habilidade, inclusive, na cozinha do que os próprios homens. Então, não se coloca também a questão ali do conhecimento ou da especialização, ou seja lá como for. O link que pode ser feito e que eu estou aqui tentando forçar uma coisa, que é para tentar criar alguns pontos de debate, é que a questão que a Melissa levanta e da Bianca tem aí um link que é exatamente dos papéis esperados, não é, por cada gênero, não é? No trabalho da Bianca, a Bianca faz referência ao uso do uniforme, por exemplo, como uma forma de certa forma, criar uma rigidez nos papéis ou no comportamento esperado de cada gênero, como uma medida, vou aqui criar uma ideia de criar uma rigidez nos papéis, não é? Porque o papel de um transgênero numa situação como na cozinha, por exemplo, em que os papéis devem ser claros, os papéis de homem e de mulher, causam um certo desarranjo. E acho que é o exemplo do uniforme, que a Bianca faz referência no seu trabalho como uma forma de constranger, não é? Eu acho que ela não é só para constranger no sentido de demonstrar o quão o transgênero está mal adequado, está mal enquadrado, mas também uma forma de constranger no sentido de colocá-lo dentro de uma forma, não é? Já que por identidade não é possível, mas pelo menos pela aparência, numa forma que seja capaz de ser distinguido se é homem ou mulher, não é? Eu acho que tem aí essa questão que vocês podem aprofundar, mas particularmente no caso da Melissa, do trabalho da Melissa, eu acho assim, eu gostei muito de uma ideia que tem aqui, que a questão dos marcadores sociais que você faz referência,
eles são importantes no mercado de trabalho. Eu acho que isso é fácil, fácil entre aspas, né, de se compreender. É mais fácil a gente entender que o mercado de trabalho cria alguns marcadores a partir do qual seleciona e cria uma certa desigualdade. Mas você fala também de como esses marcadores sociais são vistos e são encarados no espaço público, nos espaços públicos, de modo geral, não é? Isso é muito interessante. Então, no mercado de trabalho é um problema, sim, mas ser fora dessa divisão rígida de gênero, ele é um problema em todos os espaços. E eu acho que a Melissa poderia, se calhar, falar um pouco mais disso, né, de como o dilema da inserção dos transexuais, ele começa, na verdade, antes, né? Aliás, você falou um pouco isso, começa bem antes, começa exatamente de modo mais amplo em todos os espaços, inclusive nos espaços públicos, que eu acho que é interessante, que é a maneira como as pessoas veem e as representações sociais que as pessoas têm em relação aos transexuais. Bom, eu não sei, professor Gil, quanto tempo ainda posso me alongar aqui, mas também já não tenho muito para falar. Tem aqui uma... Pode ficar à vontade, Garcia. Boa. Então, voltando aqui à questão da... eu acho que agora já me perdi aqui nas notas, Gil. Essa coisa da gente correr com o tempo. Bom, eu acho que... Gil, podemos fazer o seguinte, eu vou deixar... Me dá um minuto e no decorrer das intervenções eu recupero alguma coisa? Vai ser possível assim? Sim, claro. Então, eu vou propor o seguinte andamento para a nossa sessão. Eu acho que, muito obrigado, professor Garcia Guittari, né, por já fazer os comentários, linkar os trabalhos, né, enfim, e deixar questões aí para a gente refletir. Obviamente, o tempo nosso é curto, e a gente, nem de longe, a gente vai, né, a gente sabe que não vai conseguir esgotar as questões. Mas, de qualquer maneira, enfim, vocês sabem, esse seminário está na nossa terceira edição, os debates vão continuar e a gente vai estar à disposição de vocês, né, para a gente continuar. Fica aqui, já de antemão, para não deixar para o final, né, o agradecimento e, obviamente, o estímulo para que vocês sigam as pesquisas de vocês. Eu vou passar, então, as palavras, né, a palavra para vocês de novo. Eu, infelizmente, vou ter que ser rigoroso no tempo. Vocês têm 2 minutos, ok? Para fazer os comentários. Aqui o Christian e a Sibyl estão apresentando juntos, então vocês têm 2 minutos juntos, ok, gente? E aí depois, Garcia, eu repasso para você a palavra para os comentários finais, né, se você quiser complementar alguma coisa. Tudo bem? Então, seguindo a ordem, Christian e Sibyl, vocês têm 2 minutos, fiquem à vontade. Ok. Gracias por la pregunta. Justamente nos habíamos quedado con ese pendiente de discutir un poco qué perspectiva teníamos desde el análisis un poco más marxista. Básicamente la discusión es que las desigualdades entre hombres y mujeres no dependen de las cualidades individuales de las mujeres o de los hombres. Es decir, no depende del nivel educativo, que era prácticamente como el mito de que es cuestión de que las mujeres no tienen la suficiente educación para incorporarse a un mercado laboral que es competitivo y exigente, ¿no? Entonces, la idea que nosotros tenemos es que en realidad el salario, al menos si pensamos la desigualdad en términos de ingresos, está determinado por la dinámica de acumulación del capital, la cual va a ejercer una influencia tanto en el lado de la demanda como la oferta por fuerza de trabajo. Si nosotros enfocamos en esta idea de la oferta del trabajo, que sería el primer espacio en el cual se debe explorar esta desigualdad, es que la primera pregunta que nos surge es si las mujeres perciben un salario menor debido a que forman parte del ejército industrial de reserva. Es decir, son mujeres que están itinerantes y que entran y salen del mercado de trabajo como resultado de las necesidades de valorización del capital. Sin embargo, al analizar un poco los datos, nos damos cuenta que esto no necesariamente es cierto.
¿Por qué? Porque al analizar la incorporación de los hombres y mujeres al mercado de trabajo, tenemos esa tendencia oscilatoria en el espacio en el cual ellos se incorporan al mercado de trabajo, pero no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. ¿Qué tendríamos que ver si sucediera esta situación? Que la oscilación en el caso de la incorporación de las mujeres tendría que ser mucho más pronunciada y tendría que vincularse con el ciclo económico, con el crecimiento y desaceleración del PIB. Además, lo que encontramos es de que la situación para tanto hombres y mujeres es similar en el mercado de trabajo mexicano. La población sin seguridad social, que tendrían que ser algunos proxies de pertenecer a un ejército industrial de reserva, por ejemplo, población económicamente activa sin seguridad social, similar el porcentaje entre hombres y mujeres, hombres 60%, mujeres 62%, subocupación 15% mujeres, 16% hombres, y lo único que vemos como un indicador de problemática de pertenecer a este grupo de ejército industrial de reserva tendría que ser la población sin representación sindical, que en ese caso 93% de las mujeres no tienen una representación sindical. ¿Qué implica esto? Ya en términos para concluir y respetar mis 2 minutos, es de que en realidad las tendencias en el mercado mexicano no nos llevan a concluir precisamente que las mujeres son un subgrupo específico del ejército industrial de reserva, sino que más bien a lo largo del periodo que estamos analizando, que es 2005-2009, se han deteriorado las condiciones de trabajo tanto para hombres como para mujeres, pero lo que va a ser predominante es precisamente este elemento de la división sexual del trabajo que sigue configurando sociedades patriarcales y que en el caso de México es muy pronunciada y que tiene que ver mucho con lo que Bianca nos estuvo platicando. El exceso de horas que la mujer dedica al trabajo doméstico, la sexualización de los roles, la segmentación de ocupaciones, y entonces ahí vamos a encontrar la verdadera explicación, elementos culturales, socioeconómicos que relegan a las mujeres a un espacio en desventaja, ¿no? Esto sería la discusión. Gracias por la pregunta. Muito obrigado, Sibyl. Passo, então, para Bianca. Você tem também 2 minutos, tá, Bianca? Fica à vontade. Desculpa, eu falei que agora eu até liguei o cronômetro para tentar respeitar o tempo o máximo possível. Eu queria agradecer muito os comentários do professor Garcia e também agradecer aos colegas, o Christian, a Sibyl e a Melissa. Fiquei super interessada em ler os trabalhos de vocês. Depois, se for possível, a gente trocar e-mails, eu acho que seria legal. Queria dizer assim, o trabalho da Melissa sobre as pessoas transexuais foi algo na minha pesquisa que eu senti muita falta, mas é que quando a gente está fazendo pesquisa, a gente tem que escolher um tema, a gente não pode tentar abraçar o mundo todo, senão a gente não consegue, porque a cozinha tem sido um espaço, um palco, né, dessas disputas, por exemplo, disputas, né? Acho que nem esse é o termo certo, mas cada vez com mais visibilidade para profissionais que são gays, lésbicas, pessoas trans, né, pessoas que estão fora do padrão, a cozinha fora do padrão, entendendo isso, né, nessa categorização que a sociedade impõe, a cozinha tem sido um palco de pessoas que estão disputando, estão criticando isso. Então, eu não consegui dar conta de ver isso, porque eu estava olhando especificamente para as mulheres, mas encontrei muitos fios que têm a ver com a pesquisa da Melissa. Assim como com a pesquisa do Christian e da Sibyl, como a gente consegue enxergar nesse panorama maior, econômico, mais profundo, como essas pesquisas qualitativas parece que elas vão alargando o nosso horizonte, né? Vão trazendo mais
informações. Então, na verdade, eu não respondo nenhuma pergunta, só queria agradecer vocês pelos trabalhos, pelas apresentações. Espero que a gente tenha outras oportunidades para trocar. É isso, obrigada. Muito obrigado, Bianca, também pela atenção aí. Então, passo imediatamente para a Melissa. Melissa, eu acho que a sua conexão caiu, né, no finalzinho, mas a Sim. gente... Ok, bom, mas qualquer dúvida, a gente depois continua o debate também, tá? Enfim, a gente está repassando aqui para todos os apresentadores mais 2 minutos, fique à vontade para fazer os comentários, ok? Certinho, muito obrigada. Queria agradecer aos colegas, aos professores, comentar que, infelizmente, tanto no finalzinho da apresentação da colega Bianca, quanto no finalzinho dos comentários do professor Garcia, eu tive problemas com áudio, então eu fiquei um tempo, daí eu tive que desligar a reunião, começar de novo. Então, essa última parte do comentário do professor Garcia eu não peguei, mas vou então comentar um pouquinho sobre a questão do uniforme, que eu acho que na minha apresentação eu acabei não deixando tão claro assim, mas essa questão do uniforme foi um relato ouvido pela Valéria Buzin, na dissertação dela, entrevistando uma mulher trans, e o que chama muita atenção é que, segundo o relato dessa mulher, o uso do uniforme era uma coisa que não existia no ambiente de trabalho dela, não somente para ela, como para nenhum dos outros funcionários, e que ela, após permanecer um certo tempo no trabalho, onde sofreu, segundo ela, inúmeras formas de transfobia, houve, então, a instituição, a demanda de se usar esse uniforme e seguindo esse critério do sexo biológico. Então, para a entrevistada, acabou ficando muito claro que essa questão do uso do uniforme era uma coisa exclusivamente voltada para ela, para constrangê-la. E, bom, tendo feito essa explicação, eu agradeço muito pelos comentários de todo mundo, me interessei muito também pelo que a Bianca comentou. Vou deixar aqui o meu e-mail também, todo mundo sinta-se livre para entrar em contato comigo. Realmente, todas as questões que foram discutidas hoje têm que ser muito mais ampliadas nos debates da sociologia do trabalho. E foi uma alegria muito grande poder compartilhar desse espaço aqui com vocês. Agradeço muito pela oportunidade. Ok, Melissa, enfim, nós que agradecemos também aqui a oportunidade de ter ouvido o trabalho de vocês, né, enfim, e de acompanhar as pesquisas. Reforço mais uma vez, a gente está à disposição para manter o contato, caso vocês queiram mais alguma informação, alguma intermediação, digamos assim, para ter acesso aos demais trabalhos e tudo mais, está à disposição, ok? Vamos ficar, a gente aqui, enfim, a partir da Unila e também da UniOeste, né, do programa de pós-graduação, Cidade, Cultura e Fronteiras, a gente vamos manter as próximas edições do seminário. Bom, professor Garcia, não sei se você quer ainda fazer mais algum comentário. Eu vou fazer um comentário super breve, só para reiterar que eu gostei muito de todos os trabalhos. Os 3 trabalhos têm, sim, fortes possibilidades de interseções, né? Acho aí há muitos pontos de interesse. Me parece ser coincidência, eu até achava que vocês se conhecessem de alguma forma, mas estou vendo que não. Então, tem aí uma coincidência muito boa de ter uma complementaridade nos trabalhos, ou ter pontas, né, que possam servir de interseção para continuar pensando nas questões. Eu ia colocar uma questão como provocação para os 3 trabalhos. Eu acho que a Bianca fala um pouco das estratégias das mulheres para conciliar o trabalho doméstico com o trabalho profissional, numa coisa que elas sabem fazer. E eu acho que é por aí mesmo, mas como a gente lida, analisando com essas formas de opressão e de desigualdade no mundo do trabalho, eu acho que dar voz às estratégias de resistências nesses processos também é muito interessante. Eu acho que essa é mais uma provocação, né? Porque, pronto, a gente muitas vezes é muito mais fácil a gente ter uma postura analítica, não é? Para perceber como as coisas se desenrolam e acabamos por deixar de lado, não é? As estratégias pessoais, individuais, do grupo para se contrapor, porque as pessoas não são
simplesmente objetos desses processos, elas também são atores, também são ativos, então elas também, de alguma forma, têm aí algumas estratégias para lidar com isso. Eu acho que, se nos vossos trabalhos tem isso, eu peço perdão, talvez eu não tenha percebido, ou não tenha tido esse conhecimento, mas eu acho que é algo que vale a pena explorar nos três, né? Porque, digamos assim, que é algo que complementa, né, o processo. Professor Gil, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, dizer que eu estou mesmo muito contente, são três trabalhos muito interessantes, pronto, é a apresentação possível e na próxima oportunidade a gente continua discutindo. Ok, muito obrigado, professor Garcia Quitari, pelos comentários, e agradeço também a todos os presentes pela sessão. Questões fundamentais para a gente levar adiante os estudos do trabalho, né, que não iniciaram aqui, também não vão se encerrar. E são questões que a gente vem já há algum tempo pensando e refletindo a partir. Então, fica o convite para vocês continuarem acompanhando, né, também as nossas próximas atividades. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já estão mandando também os e-mails, eu vou encaminhar para vocês, então, os e-mails, tá bom? De todos vocês da sessão, logo aqui na sequência. E estamos à disposição para o que mais vocês quiserem, tá bom? Para a gente, a partir da organização aí do evento. Fica o convite para vocês acompanharem hoje às 18 horas, né? Além das outras sessões, né, que iniciam e vão ocorrer hoje ao longo de todo o dia. Hoje, às 18 horas, nós temos uma mesa redonda, né, sobre a exploração do trabalho e pandemia, né, o mundo capitalista hoje visto a partir de África e América Latina. E também temos atividades aí até abril, tá certo? Semanalmente, que eu sugiro também, convido vocês a participarem ativamente. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade e que desenvolvam as suas pesquisas. Nós, com certeza, teremos todo interesse em acompanhar.